Boa noite, queridos amigos, queridas amigas. Tivemos um problema na internet. Eu acredito que deve ter tido falhas aqui na internet, mas nós iniciamos novamente o vídeo, não é? E queremos dizer para vocês que, graças a Deus, agradecendo mais uma vez ao convite, não é? Pedindo desculpas porque houve esse impasse aqui em relação à internet, mas nós vamos, neste momento, falar sobre essa mensagem a respeito do dever, que encontra-se no Evangelho segundo o Espiritismo e, não por acaso, encontra-se no capítulo 17, o Sede Perfeitos, que então Allan Kardec traz como nós realmente buscarmos esse processo de aperfeiçoamento, e um deles é a mensagem de Lázaro, denominada o dever. Mas para iniciarmos, gostaríamos então de mostrar o quanto, não é, na atualidade, este assunto para nós, ele funciona para que a gente realmente consiga manter a força, a serenidade, a harmonia, porque é esse reconhecimento ainda das nossas inferioridades, das nossas imperfeições que nós temos e que precisamos avançar para este crescimento. É nisso que vai fazer com que nós despertemos ainda mais no nosso viver. Porque, como falávamos inicialmente, somos espíritos em evolução e não podemos deixar que as coisas do mundo material, do mundo físico, possam interferir nesse processo de avanço, de ascensão espiritual para todos nós. Por isso que Leon Denis tem uma obra chamada, e é uma obra belíssima, não é? Que é Depois da Morte, e ele nos traz justamente um capítulo trazendo-nos, né, sobre o dever. E é muito interessante porque Leon Denis, ele traz, Leon Denis quanto ajudou, né, na codificação, quanto ele ajudou na continuação da divulgação da doutrina espírita, como escritor, como orador, e auxiliando a muitos, né, em relação a todo esse aspecto. Então ele diz que o dever é esse conjunto de prescrições da lei moral. E essa regra pela qual cada indivíduo ele deve conduzir-se nessa relação com os semelhantes e, acima de tudo, com o universo. Porque se a gente aprende que o dever é esse conjunto de obrigações, e obrigações aqui vêm no sentido, não naquela questão de a gente pensar, puxa vida, é uma obrigação, aquilo vai ser uma dificuldade para mim. Mas ao contrário, se Kardec, como homem de ciência, consegue colocar no capítulo 17 do Sede Perfeitos, através de uma mensagem do Espírito Lázaro, o dever, significa dizer para que nós tenhamos um olhar diferenciado para este assunto, né? Para esse conjunto de atribuições que é necessário que seja utilizado por cada um de nós. Então, por isso que até numa linguagem simples e hilária, Leon Denis traz que o dever risonho para uns é temível para outros, né? E ergue-se perante cada um de nós, apontando-nos, ele nos fala, uma escadaria do progresso, cujos degraus eles se perdem em alturas incomensuráveis, porque vai depender de nós cumprirmos realmente, integralmente, esse grandioso propósito do dever, desse conjunto de atividades, de atuação, de regras, de nós realmente assimilarmos no processo consciencial a nossa transformação, é que nós vamos ascender espiritualmente. Agora, a grande diferença é que nós não podemos fazer isso de uma forma mecânica, porque poderemos até enganar, vamos dizer assim, aqueles que estão ao nosso redor. Porém, do ponto de vista espiritual, para quando nós chegarmos no mundo espiritual, verdadeiramente, através do fenômeno morte, aí sim é o que vamos descobrir se valeu a pena o que fizemos, porque não pode ser de forma maquinal, porque nós somos um conjunto, um ser holístico, nós somos espíritos, nós não somos o corpo físico, não é? Nós somos esse conjunto, o elemento trino,
espírito, perispírito, corpo físico. Nós somos esse ser integral que precisa desenvolver e desabrochar cada vez mais as virtudes. Por isso que Leon Denis, de uma forma sábia, ele diz que este dever, ele não é idêntico para todos, porque ele varia de acordo com a nossa condição e o nosso saber. Então, à medida que nós vamos compreendendo, que nós vamos deixando a ignorância, buscando o conhecimento, nós vamos despertando, nós vamos nos libertando das amarras da terra, do que nos faz sofrer. E o grande modelo protótipo das nossas vidas é o Mestre Jesus de Nazaré. É o nosso guia, é o nosso modelo referencial, que a gente vai então buscando esses valores espirituais que vão desabrochar em cada um de nós e vão nos dando condição para que a gente cresça e sinta, né, a vontade de viver. E cumpramos com os nossos deveres, não por essa obrigação, como se diz, de cara feia, né? Assim, vou fazer por fazer, para ver o que é que dá, mas com consciência, sabendo de como se portar, aproveitando cada momento. Por isso que Leon Denis, ele nos diz que por mais obscura que seja a condição do indivíduo, por mais humilde que pareça, né, chamando aqui de sorte, como ele nos fala no livro Depois da Morte, mas o dever domina-lhe e enobrece a vida, quando a gente realmente compreende essa função para todos nós, que nos fortifica a alma, que nos traz calma interior, que nos dá serenidade de espírito, mais do que precisamos para vivermos aqui na Terra. E é muito interessante, porque justamente ele nos traz que não depende da gente desviar, né, os acontecimentos, porque o nosso próprio destino, ele deve seguir os trâmites rigorosos, porque sim, sabemos que somos construtores do nosso destino. Mas existem determinadas provas que fomos nós mesmos que pedimos para passar. E é por isso que quando chegamos aqui na Terra, não podemos esquecer dos nossos compromissos. E o nosso compromisso é com a gente e com Deus, com a divindade. Por isso que a gente não deve querer apenas viver para agradar, né, as outras pessoas, mas sim o dever cumprido da consciência. Porque é interessante que o próprio Leon Denis, ele traz que mesmo através de tempestades, de coisas que acontecem ao nosso redor, nós devemos firmar uma paz de consciência, porque esse contentamento íntimo é isso que o dever acarreta. Olha que coisa interessante. É isso que a gente começa a compreender, que um ser luminar como Chico Xavier, passando por diversas provas como passou desde criança, com 5 anos de idade, né? Até mesmo entregue à sua madrinha, que lhe dava garfadas no estômago, tudo mais. E ele, ao ir crescendo e recebendo as orientações, ele começou depois também agradecendo a Deus por tudo que passou, porque sabia que cumpriu bem o seu dever, que tudo aquilo estava lhe servindo para um processo de ascensão espiritual. E é o que deve acontecer com cada um de nós. Então Leon Denis nos esclarece que todos os espíritos superiores, eles têm profundamente enraizados em si esse sentimento do dever. Então, como nada acontece por acaso, o que no nosso olhar ainda de seres míopes espiritualmente, e de dizer, meu Deus, fulano está sofrendo demais, nem se rebela, era para poder, nem merece tudo isso, mas ao contrário, quem realmente é superior é aquela que é velha questão. Quem é humilde não se acha humilde, se acha muito pequeno, muito diminuto. Quem não é humilde se acha muito humilde, porque já é um orgulho tão exacerbado que nem enxerga a ausência de humildade que possui. Então é inversamente proporcional. É nesse sentido que nós gostaríamos de falar a respeito do dever nesta noite, para nos autoanalisarmos como está o nosso caminhar aqui na Terra. Então, vejamos que Leon Denis, ele nos diz que esse dever, ele torna-se uma obrigação de todos os momentos. Essa condição imprescindível da nossa existência. É um poder que nós começamos a amealhar e crescer, ao qual nos sentimos, e aí nos diz Leon Denis, indissoluvelmente ligados para a vida e para a morte. Então é como diz o ditado, assim na terra como no céu. O céu no sentido aqui de mundo espiritual, né?
hoje e amanhã, o nosso futuro. Então, vejamos que Leon Denis nos traz que o dever, ele oferece para cada um de nós diversas, múltiplas formas. De que forma a gente pode pensar? E às vezes a gente analisa só por um prisma. Vamos ampliar esse prisma. O dever, existe o dever para conosco mesmo, que consiste em nos respeitarmos, em nos governarmos com sabedoria, em não querermos, em não realizarmos senão o que for útil, digno e belo. Olha que coisa interessante. E como então a gente, se ainda nós não estamos nos amando, por isso que Jesus resumiu amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, porque não se pode dizer que se ama a Deus sem amar a si mesmo, se ama a si mesmo sem amar ao próximo. Mas o a si mesmo é o alto amor, que ultrapassa as fronteiras das questões da matéria. É, portanto, a gente ter essa consciência, que faz respirar, de dizer, mesmo com as dores, desafios, eu consegui calar no momento certo, eu estou conseguindo perdoar no momento certo, eu estou conseguindo entender o meu irmão que não me aceita como sou, eu estou conseguindo ter um olhar diferente para o planeta Terra, que precisa de mim como contribuição para a melhoria dele, eu regenerando-me para fornecer e facilitar a regeneração da Terra. É aquela questão do beija-flor que vai pensando para apagar um incêndio enorme que muitas vezes está acontecendo no planeta, mas nós estamos perdendo tempo em apontar defeitos e esquecendo de cumprir com o nosso dever, pegar na charrua, seguir adiante e fazer a nossa parte. Até porque cada um vai dar contas da própria administração, não vai dar contas da administração do outro. E vejamos o quanto nós ainda perdemos tempo, ao invés de estendermos as mãos para acolher e unir e abraçar, nós estamos a apontar falhas e dedos às vezes o tempo todo, mesmo dentro do nosso lar. Então, despertemos, queridos irmãos. É hora de ascensão espiritual, não sabemos quanto tempo ainda temos aqui na terra. Por isso que o Cristo aguarda de nós. Por isso que Ele tão bem ensinou aos seus discípulos o colégio apostólico para que fossem ir e pregar por todos os recantos da terra o meu evangelho. Mas isso também serve para nós, Ele estava dizendo a cada um de nós. Mas não apenas pregar com palavras, mas pregar com atitudes, no cumprimento do dever. Buscar então ser coerente, ter congruência, que é aquilo que eu falo tem que ter ressonância com aquilo que eu faço. É isso que a gente precisa ampliar na nossa capacidade. Então, o dever para conosco é importante, como nos traz Leon Denis. O dever também para com o dever profissional, que exige o cumprimento consciencioso das obrigações de nossos encargos. E olha que isso é o profissional em todos os níveis, inclusive no sentido do ganha-pão, como hoje o campo informal do profissionalismo está funcionando. Dentro de casa, virou uma verdadeira empresa, seja para fabricar alguma coisa, para revender, seja de alguma forma. Então, esse campo profissional, nós também temos dever. E o dever, por isso que às vezes, muitos de nós, pelo fato de imaginarmos que viver a mensagem de Jesus é viver apenas no centro espírita, no templo religioso, e isso não pode fazer parte do nosso cotidiano. Cumprimento do dever é no campo profissional, no campo pessoal, em todos os lugares onde estivermos. Não podemos colocar Jesus preso em uma cruz, pregado num templo, porque Ele mesmo afirmou que estaria conosco em todos os lugares até a consumação dos séculos, ou seja, para todos sempre. Se sabemos que Deus é o nosso Pai, nos ama, está conosco, está em toda parte, está dentro de nós, nós precisamos manter a chama acesa da harmonia, da paz, do dever, para o exercício do amor fraternal. Então, no dever do campo profissional também, como eu vou estar pregando e no nível profissional eu vou, se for empresários, por exemplo, estar denegrindo a imagem dos subordinados, sem saber falar,
Porque autoridade não significa dizer que é para que a gente possa tratar mal, com desdém, humilhando. Isso não pode acontecer, não é de acordo com a mensagem do Cristo de Deus, né? Nós podemos sim ter autoridade no sentido de, em virtude de cargos que exercemos, né? Seja nos diversos campos do judiciário, diversos campos profissionais, mas com solidariedade, com empatia, com vivência dos postulados do Mestre Jesus. Isso é cumprimento do dever. E às vezes a gente pensa que é só no campo, não é? Quando estamos dentro do centro espírita. Por isso que Humberto de Campos tem uma mensagem muito importante numa das obras dele, que se chama TBC. Sabe o que significa TBC? Ele chama de Turma da Boa Conversa, que é aquela que chega no centro espírita e fala que quer mudar o mundo, quer mudar as coisas, mas quando alguém chama para o trabalho, aí diz, não tenho tempo, vou ter que ir embora, eu estou no campo profissional, trabalho demais, deixa eu me aposentar, e fica deixando para depois, e o tempo passando, e a gente perdendo tempo sem cumprir com o dever, e só vendo o erro da humanidade, das coisas que estão acontecendo lá fora, quando na realidade, quem é a humanidade? Somos nós. E nós somos partícipes desta terra e formamos uma família universal. Por isso precisamos dar as nossas mãos e fazer a diferença. É nesse sentido que a gente precisa crescer. Isso é atuação e cumprimento do dever. Por isso que Leon Denis nos fala também que o dever profissional ele é importante. Mas também ele nos diz e chama a atenção do dever social, que nos convida para que a gente possa amar todos em humanidade, todos os reinos da natureza, e trabalhar por eles, e servir fielmente ao nosso país, que ele chama país, né? Então a nossa comunidade, onde quer que estejamos, e a todos em humanidade. Então, a gente florescer onde fomos plantados. Então, qual é a célula máter da sociedade, senão a família? E o cumprimento do dever na família, enquanto filhos, enquanto pais, né, enquanto mães. Esse é o nosso papel. Para que a gente possa, então, manter a consciência tranquila e um dia, ao sairmos daqui, sairmos verdadeiramente libertos. Libertos de tudo isso, no sentido maior da consciência exitosa, né, pela atuação. E também nos fala Leon Denis que devemos ter, e o dever ele não tem limites, né? Ele nos orienta. E acima de tudo, sempre nós podemos melhorar, nunca estacionar. E o dever para com Deus. Olha o dever para com Deus, para com o nosso Pai Criador. Dizendo isso, ele está dizendo que nós temos dever para com a humanidade inteira e todos os reinos da natureza, tudo o que Deus criou. Então, como eu vou deixar de preservar a natureza, preservar o planeta, né? Como eu vou deixar de fazer isso? Eu preciso reciclar melhor o lixo, eu preciso cumprir melhor com o meu dever de melhorar, ajudar para que a poluição reduza, né? Sejam dos rios, sejam dos mares, seja da menos utilização ou não utilização do plástico. Então tudo isso é um conjunto de atuação para que a gente possa começar a analisar e vivenciar as mensagens de Jesus. E por isso que diz Leon Denis, né? Quando a gente consegue manter esse nível de cumprimento do dever, aí nós nos encontraremos muito mais seguros para, né, engrandecer o nosso ser e nos depurarmos espiritualmente. Vejamos, é muito interessante e ele nos fala por isso que é um processo de honestidade. Essa honestidade é essa essência do homem moral. E às vezes a gente pensa que a honestidade está ligada apenas, né, à questão dos valores materiais, do monetário, do dinheiro. Então, a honestidade é mesmo ser honesto em dizer que ainda não consigo exercer este dever, mas estou no caminho, mas eu quero fazer, eu quero ampliar o meu esforço. Por isso
que Leon Denis nos traz, que o homem honesto, ele faz o bem pelo bem, sem procurar aprovação nem recompensa. Que aí desconhece o ódio, desconhece a vingança, esquece as ofensas, que busca perdoar os inimigos, que busca ser benevolente para com todos, protetor para com aqueles que são mais humildes do que a gente, né? E em cada ser humano vê um irmão. Olha como muitas vezes cada um é quem vai se analisar se nós não estamos ainda distantes do cumprimento do dever. E às vezes, cada um, né, a gente se acha muito, que já avançou muito nesta terra. Será? Cada um é que tem que fazer por si, né? Como falávamos. É importante a gente se autoanalisar. E por isso que a gente começa a entender que esses espíritos luminares, eles se acham muito pequenos, como Chico Xavier, como falávamos, eles se achavam um cisco. Porque quanto mais faz o bem, mais bem tem a fazer. E isso deve ser um processo, né, contínuo. E nós ainda somos tão que vacilamos, né? Vacilamos na fé, que vacilamos ainda na constância de propósitos. Por isso que Leon Denis, nessa obra, Depois da Morte, ele traz que nós precisamos usar com moderação, inclusive, os bens que possuímos, para que a gente possa ajudar, né, no melhoramento social, a todo o processo da pobreza, e não termos nem invejas, nem ciúmes de ninguém. Tudo isso para que a gente possa compreender esse alcance moral e espiritual que nós precisamos fazer. E é muito interessante porque, falando de liberdade, né, tem uma obra chamada Palavras de Vida Eterna, Emmanuel, no Psicografia de Chico Xavier. A mensagem torna-se na conquista da liberdade, é a mensagem de número 28, quando Paulo diz aos Gálatas: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. E é muito interessante porque Emmanuel, interpretando a mensagem, ele começa dizendo: a mente humana, antes do contato com o Cristo, o divino libertador, padecia milenárias algemas de servidão. Mas aí encerra a mensagem dizendo: devemos, pois, ao Senhor a felicidade de nossa gradativa independência para a imortalidade. Entretanto, para atingir a glória divina a que estamos destinados, a glória divina, a perfeição, né? É preciso saibamos renunciar conscientemente a nossa própria emancipação, sustentando-nos no serviço espontâneo em favor dos outros, porquanto somente através da nossa voluntária rendição ao dever, ele usou somente, queridos irmãos, somente através da nossa voluntária rendição ao dever, por amor aos nossos próprios deveres, é que realmente alcançaremos a auréola da liberdade vitoriosa. Olha que interessante, mais uma vez, o dever aqui como momento para que a gente possa realmente conseguir essa conquista, né, de processo ascensional. Então, nesse sentido, nós vamos ver que a espiritualidade está a todo momento a nos convidar. Os nossos anjos guardiães, guias espirituais, estão a todo momento esperando que a gente avance. A gente combinou com todos eles para estarmos aqui na Terra e fazermos diferente. Mas ainda somos recalcitrantes no erro, ainda estamos ligados a muitos condicionamentos e atavismos que só cada um vai poder modificar-se. Por isso que nesse sentido, né, o próprio Leon Denis, ele ainda nos alerta para que a gente consiga essa prática constante do dever, é que vai nos levar a esse aperfeiçoamento. E o que a gente precisa é apressar no sentido de, né, estudar, nos analisarmos interiormente primeiro e submetermos os nossos atos a um exame que a gente precisa fazer, esse autoexame, né? Esse sentido maior de como eu vou realmente agir, atuar, e reconhecer as faltas e os males que ainda advêm da minha, né, atuação.
de não fazermos todo o bem que deveríamos fazer. E deixarmos de fazer, porque deixar de fazer o bem já é um grande mal ainda, né? Pelo grau de consciência que a gente possui. Então é interessante que a gente comece a entender que se a gente compreende o processo da nossa realidade, a obra admirável que cada um vai deixar aqui na Terra é no sentido de construir um mundo melhor. E esse sentimento ainda de imperfeição, de reconhecimento das faltas, ele precisa tornar-se mais ampliado, porque só se muda quando se reconhece. É isso que deve acontecer com a gente. E às vezes a gente não sente isso. E às vezes a gente está num processo de vaidade, num processo de fascinação. E as outras pessoas começam a exaltar a gente, e a gente tem que ter muito cuidado de não se achar muito mais do que o que a gente é. Ou seja, por isso que o Evangelho nos fala que nós precisamos ser indulgentes para com o nosso próximo e severos conosco. Severos conosco é no sentido de estarmos a todo momento nos autoanalisando, né? Não colocarmos panos quentes, não passarmos a mão na cabeça, assim, de acharmos que somos coitadinhos, que precisamos, né? Que eu não mereço isso, vitimizados que ainda nos sentimos, porque nós estamos na família correta, no momento correto, no século correto, 2021, e nós vamos fazer parte de uma grande história do processo ascensional do mundo espiritual, da Terra, né? Desse avanço que a gente está fazendo história aqui na Terra, mas depende de nós. Vejamos, minha gente, tem uma obra belíssima que de Chico Xavier, né? E todas as vezes quando a gente lê, a gente está relendo agora novamente, e todas as vezes quando eu releio, eu sei que acontece com vocês também, a gente consegue encontrar coisas novas, é porque nós vamos avançando, né, no processo da compreensão. E tem o livro Ação e Reação, que foi na década, né, de 1940, né, 40 e pouco. E no capítulo 2 tem uma mensagem do instrutor Druso, que ele traz que cerca de mais de 200 espíritos estavam, né, no processo, numa reunião. E falando àqueles espíritos, dizendo inclusive que todo o discurso que ele estava fazendo, e Druso já avançou bastante espiritualmente, né? E estava presente nessa reunião André Luiz e Hilário, que ele faz parte da caravana para poder ajudar também esses espíritos no processo de aprendizagem. E mesmo Druso falando inúmeras mensagens grandiosas sobre o bem, a importância de tudo isso, de ter bom ânimo, ele diz que a palavra fácil e bem posta é muitas vezes dever espinhoso em nossa boca, constrangendo-nos a reflexão e a disciplina. Olha que coisa interessante, eu achei isso. Por quê? Porque é o que está acontecendo conosco. A gente consegue falar, a gente consegue falar de Jesus, a gente consegue se embevecer assistindo a uma palestra, fazendo uma palestra, mas quantas vezes nós ainda não estamos escorregando em coisas tão pequenas que precisamos engrandecer a nossa alma. Por isso que ele vem, né, mostrar isso, e veja que a espiritualidade já estava dizendo isso em décadas passadas, no século passado, né, praticamente também, e a gente está no século 21, e como isso ainda faz parte, e precisamos, né, melhorar no sentido maior. Então, eu trouxe essa mensagem para que a gente possa ver que nessa reunião, Druso chama atenção às ligações afetivas e ainda a necessidade que mesmo ele, né, estava mostrando quanto a importância de estar na terra, de poder trilhar caminhos seguros aqui. Porque quando retornamos ao mundo espiritual, não tenhamos dúvida, nós pensamos às vezes que vamos estar numa condição muito boa, mas é preciso analisar, porque à medida que nós conhecemos, né, porque por isso que o Evangelho nos fala, a quem muito foi dado, muito será pedido. E é muito interessante porque relata, né, Drusos,
que o espírito em harmonia com os desígnios superiores, aí sim ele descortina esse horizonte próximo, ele caminha corajoso, sereno, né, a fim de superá-lo. Mas aquele que está aqui na terra, que abusa da vontade, que abusou da razão, que ele chama inclusive que quebra as correntes das bênçãos divinas, que modela a sombra em si mesmo, né? Deixa sobressair isso em pesadelos aflitivos, se torna incapaz de seguir em frente, deixa-se vencer ainda por muitos males e imperfeições. O que é que acontece? No mundo espiritual, vai sofrer, né, tenebrosos momentos e vai começar a refletir a necessidade de retornar verdadeiramente. Ou seja, se a gente puder, nós já estamos na terra, nós já estamos na carne, nós já estamos reencarnados. Por que a gente vai deixar para uma outra existência se a gente nem sabe há quanto tempo isso vai acontecer e se a gente vai ter as facilidades que nós estamos tendo agora? Se não podemos ser aqueles que vamos ser transferidos, inclusive, por não termos acompanhado a condição evolutiva, como aconteceu com os exilados de Capela, por exemplo, né? Em que a necessidade de evoluirmos muito na intelectualidade, na tecnologia, mas estamos deixando de avançar na moralidade. E vejamos que nessa obra, aí tem um caso que justamente existe uma mãe lá que diz começa, né, a pedir a Druso como vai ficar a situação dela, que ela gostaria de pedindo a Deus a permissão para reencarnar. Por quê? Porque o seu filho, ela não tinha dado toda aquela condição dele avançar espiritualmente, né? Muitas coisas ligadas, dizendo inclusive que ele estava ainda nas trevas, ela estava visitando, ele não havia, né? Ele continuava autoritário, ele continuava orgulhoso, e ele se chamava Paulo, mas ela dizia que aquele filho era para ela um inolvidável e que, pelo amor, ela queria tê-lo novamente nos braços, ajudá-lo para fazer diferente. E aí Druso vem trazendo, explicando, né, a André Luiz o quanto esse amor, essa força divina que frequentemente a gente esquece, né? Quando na realidade tudo é através da força do amor. E eu fiquei pensando, meu Deus, essa mãe pedindo mais uma vez a espiritualidade, e às vezes a gente tem um parente difícil e a gente está pedindo para se livrar, para que possa então, às vezes até querer ir para o outro lado da vida repentinamente, ou que alguém possa mudar de lar, possa se transferir, quando na realidade fomos nós que pedimos para estar juntos, unidos. Então, vamos ter mais forças, vamos ter mais fé, vamos ter mais paciência, vamos conseguir, né, avançar nas lições grandiosas de Jesus, porque a existência na Terra, esta é a melhor, nos momentos melhores que nós temos. E não sabemos quando isso vai acontecer de novo. Por isso, né, e Druso, ele informa para esta mãe, dizendo que ela dizia que estava com paciência, que conseguia visualizar, né, que ela possuía excelentes qualidades morais, mas ela não soube orientar o sentimento materno para com o filho, que jaz nas sombras. E quantos casos, olha quanto a responsabilidade de nós, pais e mães, no cumprimento do nosso dever. E aí Druso vem explicar todo esse processo, né, nesse livro Ação e Reação, o quanto a ausência do cumprimento do dever nos faz sofrer no mundo espiritual. Por isso que a gente precisa retornar e ressarcir as leis de Deus. Então o chamamento da noite é não esperarmos para deixarmos para amanhã o que realmente nós podemos fazer no nosso hoje. E por isso que Emmanuel tem no livro O Consolador, né, que são várias perguntas feitas ao Espírito Emmanuel, e a resposta vem dele, né? Chico Xavier, através da psicografia de Chico Xavier. E tem lá, muito interessante, com esse caso que nós contamos da ação e reação,
quanto a pergunta-se ao Espírito Emmanuel na questão 189. Que deve fazer a mãe terrestre para cumprir evangelicamente os seus deveres, conduzindo os filhos para o bem e para a verdade? Aí é interessante que Emmanuel responde: no ambiente doméstico, o coração maternal deve ser o expoente divino de toda a compreensão espiritual e de todos os sacrifícios pela paz da família. Então aí a mãe terrestre deve compreender, antes de tudo, que seus filhos primeiramente são filhos de Deus, né? Desde a infância deve prepará-los para o trabalho e para a luta que os esperam. E desde os primeiros anos deve ensinar a criança a fugir do abismo da liberdade, controlando-lhe as atitudes e concentrando-lhe as posições mentais, pois que essa é a ocasião mais propícia à edificação das bases de uma vida. No Livro dos Espíritos, Kardec, quando pergunta também a importância da infância, os Espíritos dizem lá, é o momento mais importante porque é justamente o início da vinda do Espírito para a Terra e com uma semente que começa a desabrochar, né? E a gente sabe é propício para receber as melhores informações. Então, Emmanuel traz para a gente o quanto a função da maternidade. Obviamente, quando cumpre-se todo o programa de esforço da mãe, do pai, mas o filho, aí ele não quer seguir essas orientações, aí sim vai ser a responsabilização maior do filho, porque antes de sermos filhos dos nossos pais, nós somos filhos de Deus, individualidades. Por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, tem uma mensagem belíssima em gratidão dos filhos e os laços de família, através de Santo Agostinho, que nos diz muito bem que a ingratidão dos filhos é uma das maiores que ocorrem e que infelicitam o ser, porque nós precisamos cumprir, né, com o nosso papel nesse desempenho maior da atuação. Então, a gente começa a ver aqui na Terra é o nosso campo maior para a gente trabalhar. E trabalhar de que forma? Neste bem maior. Por isso que nós vamos começando a entender esse sentimento maior de cumprimento, né, de que forma a gente vai conseguir o exercício do dever. Jamais se isolando, e sim indo no cotidiano, na luta, no nosso dia a dia, vencendo a si mesmo e buscando aumentar a nossa cota de trabalho. Então, nós precisamos ter melhores relações, né? Nos tornarmos amigos de alguém, obviamente vencendo os maiores inimigos, que são aqueles que estão as inferioridades dentro de nós. O orgulho, o egoísmo, a prepotência, ainda a vaidade, a inveja, a ambição, tantas coisas que ainda fazem parte e que só cada um deve, portanto, se autoanalisar e empenharmos para vivermos de uma forma honesta, segura e pura, onde só reinem boas influências. Por isso que nós precisamos ter hábitos salutares. Por isso que Allan Kardec falou também da questão do processo da educação. A educação moral, que a arte de formar caracteres é um conjunto de hábitos adquiridos. E esses hábitos, eles devem ser em todos os lugares onde estivermos, né? E então, é importante, porque é por isso que Leon Denis, ele fala, no livro Depois da Morte, nós precisamos evitar conversas frívolas, assuntos ociosos que conduzem à maledicência. Vamos sempre dizer a verdade, quaisquer que possam ser os resultados. A verdade é sempre a verdade. Agora, obviamente, de forma amorosa, com gentileza, com alegria, da forma que a gente gostaria de receber. Porque às vezes a gente diz, não, eu vou dizer a verdade, mas a gente diz às pessoas uma frase que impacta tão doentiamente que isso não é bom. Se torna, inclusive, um processo doentio. Até para a gente dizer o como fazer, né? Uma forma amorosa com Jesus, e se a gente tiver dúvidas, é só colocar o referencial na nossa frente. Como Jesus faria se estivesse no meu lugar? Como ele daria esse recado a alguém? Olha que coisa interessante. Emmanuel nos pede para a gente pensar dessa forma. E é interessante porque Jesus é o nosso referencial. Então, quanto mais, né, a gente encontrar
forças internas para essa vitória interior, mais a gente vai sentir que a gente está cumprindo com o dever. Mas é interessante que não é para que eu possa, né, me sentir sobressair por isso, mas é um sentido consciencial de dizer assim, vou avançar um pouco mais. É como se a gente estivesse numa velocidade que eu estou a 30, depois a 60 e a 100 por 1. Por isso que Jesus falava nessa questão dos talentos, né? Dar 100 por 1. E 100 é uma potencialidade que a gente vai ampliando. Isso são as potencialidades dos espíritos superiores. Porque a gente sabe, olha que coisa interessante, quando a gente está aqui na Terra, o que é que a gente quer? Na maioria de nós, a gente quer o repouso maior, quer descansar muito, quando a gente sabe que os espíritos superiores não pensam nisso, ao contrário, é trabalho, 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 o Pai trabalha incessantemente e eu também. Eu não estou dizendo aqui que na Terra o repouso não seja importante. Claro, tem as horas de repouso, até porque o corpo físico pede isso, até para a nossa saúde. Mas é para que nós possamos aproveitar melhor o nosso tempo e não perdermos tanto tempo, né? Nesse sentido de deixarmos de cumprir com o nosso dever. Porque esse processo de revigoramento espiritual é por isso que Joana de Anjos trouxe com o Divaldo Franco. Quantas vezes ele conta inclusive em palestras, que o próprio livro Filho de Deus, quando fora escrito, né, psicografado, ele tinha sofrido, né, um infarto recente. E ele dizia, mas minha irmã, se ela não está vendo, eu estou doente, eu estou 99% morto, e eu estou 100% morta, vamos trabalhar. E ele levantava, trabalhava, né? E foi o que o sustentou a vida inteira. E é o que ainda faz, né? Esse grande médium, divulgador, Divaldo Pereira Franco, como Chico Xavier, que trabalhava para o sustento físico, e quantas horas de psicografia, e quantas horas de trabalho no bem. E às vezes a gente perde tanto tempo, e nós precisamos nos espelhar nesses seres luminares, quanto para que a gente possa fazer um exame de consciência e dizer, hoje o meu dia foi de maior utilidade, hoje eu alcancei maiores vantagens no sentido de maturidade espiritual, de alegria, e mesmo vencendo os desafios, com os problemas da família, com as doenças que estão assolando a face da terra, que ninguém está isento, hoje eu consegui consolar alguém. Hoje eu consegui ser um pouco mais branda no falar. Eu consegui ter mais paciência. Eu busquei trabalhar melhor em mim, né, as virtudes. É nesse sentido, queridos irmãos, que a gente vai ampliando a nossa capacidade de compreender. E é por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo, Lázaro nos traz, na mensagem do dever, no capítulo 17 do Sede Perfeitos, que é a lei moral da vida, né? É o dever, referindo-se a essa parte espiritual para o nosso crescimento. E o quanto, se nós sentirmos, né, todo esse potencial e fizermos a diferença, nós vamos começando no processo de crescimento e sentindo a força. É como se, é por isso que a gente entende aqueles que já conseguiram, que já conquistaram, quando a gente lê as obras, como eu falei, essa obra Ação e Reação, a gente vai começando a perceber o quanto no mundo espiritual nós poderemos evitar tanta coisa para chegarmos lá. Nós poderemos aqui na Terra já semearmos de forma diferente para termos o grande encontro, porque o grande encontro é o encontro conosco mesmo, com a nossa consciência no grande tribunal da nossa consciência, para que possamos assim entender conosco e Deus o que Ele nos convida para esse processo de mudança. E para esses instantes finais que estão chegando, para encerrarmos a nossa fala, tem uma mensagem também belíssima que eu gosto muito, que é do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, que se chama Pretensões. E nós não vamos lê-la toda, mas fica aqui a dica para que a gente possa analisar e estudar também.
é a número 138. É quando Paulo diz na primeira epístola aos Coríntios 3,6, ele diz: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Então, começa, né, Emmanuel dizendo que a igreja de Corinto estava cheia de alegações dos discípulos inquietos. Na atualidade, é louvável o exame da recomendação de Paulo aos Coríntios. O exame da recomendação, porquanto já não são os usufrutuários da organização cristã que se rejubilam pela recepção das bênçãos do Evangelho através desse ou daquele dos trabalhadores do Cristo, mas os operários da causa, que por vezes chegam ao campo de serviço exibindo-se por vultos destacados dessa ou daquela obra do bem. Aí termina a mensagem Emmanuel, né? Vamos para o final. Não te esqueças, o serviço é de todos. Uns plantam, outros adubam. Vive contente no setor de trabalho confiado às tuas mãos ou à tua inteligência e serve sem pretensões, porque o homem prepara a terra e a organiza a semeadura, por misericórdia da providência. Mas é Deus quem põe as flores nas frondes e concede os frutos, segundo o merecimento. Então nós somos apenas instrumentos da vontade de Deus. É isso que nós precisamos. Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. É a Ele que nós devemos atribuir tudo. Por isso a nossa imensa gratidão pelo dia que amanheceu, pelo dia que está finalizando agora, pela vida que temos, pelos problemas que nós amealhamos ao longo da nossa vida, que as soluções também estão em nós, no nosso íntimo e na nossa forma de proceder, porque quando nós melhorarmos o nosso olhar e a nossa atuação, Jesus no nosso pensar, Jesus no nosso viver, Jesus no nosso sentir, Jesus como grande resposta através do amor que Ele nos ensinou, porque o amor está representado não por uma pergunta, mas uma resposta para tudo. E tudo com amor nós conseguiremos cumprir melhor o nosso dever e nos sentiremos mais fortalecidos para seguirmos em frente e entendermos que este mundo que vivemos, ele tem jeito sim. Ele tem como o grande governador espiritual, o Mestre Jesus. Nós não poderemos dizer que não tem jeito, porque não é de homens, mas é desse espírito luminar, espírito puro na escala espírita. E a ele que nós devemos ter como compreensão do que ele nos faz. Mas o bem melhor é quando nós entendermos que através do cumprimento do nosso dever, nessa escadaria do progresso que estamos avançando, nós iremos nos tornar também um dia um ser como esse. Por isso, precisamos aproveitar no hoje, viver, amar, servir, sempre com o bem. O bem nos capacita para que a gente possa dormir com a tranquilidade e a serenidade do sono dos justos, no sentido da justiça, do respeito incondicional a todos em humanidade. É isso que precisamos fazer, dar as nossas mãos, estarmos juntos, nos predispormos a fazermos o melhor no nosso viver, com acolhimento, com empatia, com gentileza, com harmonia e com alegria de viver. Porque todos os desafios, e como nos diz André Luiz, todas as dificuldades, os empecilhos são ingredientes necessários à nossa evolução. E nós vamos conseguir com Jesus. Possamos agora, neste momento, gratidão imensa à instituição, à Associação Espírita, o Caminho da Luz, pelo convite. A todos vocês que estiveram conosco aqui, vibrando com a mensagem do Mestre Jesus, porque as palavras são deles, não nossas. E que possamos juntos construir uma terra sem guerra, sem trevas, sem dor. E é por isso que nós vamos então dizer: Senhor, ajuda-nos a que possamos viver a Tua mensagem de amor e luz a cada instante, Jesus. Contigo queremos estar, contigo queremos caminhar, para que um dia possamos chegar ao porto desejado da perfeição e da felicidade, que ultrapassa as fronteiras da matéria e que nos faz ver, Senhor, o quanto nós precisamos conhecer e viver os Teus santos ensinamentos. Muito obrigada, Jesus, por esta oportunidade abençoada
de estarmos nesta noite, nesta instituição espírita e com todos esses irmãos em humanidade. Luz e paz para todos do planeta Terra e fica conosco, Jesus, hoje e por todo sempre. Que Deus seja louvado. Gratidão mais uma vez a todos vocês, aos que vão nos assistir posteriormente, e que a paz do Cristo reine no nosso coração e que o dever possa ser cumprido a cada instante conosco, hoje e sempre. Muita paz, um beijo no coração.